Os chineses usavam apenas 13 sinais numéricos, respectivamente, associados às 9 unidades e às 4 primeiras potências de 10, para representar as dezenas, centenas, milhares e dezenas de mil é usado o princípio multiplicativo. E para os casos restantes, usavam-se a multiplicação e a adição ao mesmo tempo. Já com os 13 sinais numéricos conhecidos, originou-se os sinais-palavras, que consistia em nomear individualmente cada um dos 13 sinais numéricos, as 9 unidades e as 4 primeiras potências de 10. Na atualidade, podemos pegar como exemplo os números 1, 7, 13, 100, etc. Com os 13 sinais numéricos nomeados, as operações que eram realizadas seguiram o mesmo raciocínio. Apenas era necessário substituir os sinais numéricos por seus respectivos nomes. Exemplo: as unidades precedentes às dezenas, centenas, milhares ou dezenas de mil usavam-se a multiplicação. Caso contrário, usavam-se a adição. Para cada um dos 13 caracteres de base desta numeração, denotada por forma clássica, existem hoje várias grafias ou formas diferentes. Cada uma delas são usadas em diferentes situações. Estilo regular, representado essencialmente por segmento de retas, conhecida por escrita dos funcionários. Conhecida por algarismos oficiais. É empregada sobretudo para os atos públicos, escrituras de compra ou venda, ou ainda para redigir o montante dos cheques bancários, recibos ou faturas. Traçada também no estilo regular, no entanto, em uma notação mais complexa. Baseia-se em uma forma cursiva dos sinais clássicos, usada especialmente em notas pessoais, rascunhos, etc. Possui um estilo cursivo desenvolvido em virtude de uma necessidade de abreviação. É uma grafia simplificada, ou ainda uma abreviação ao extremo da forma. Representada por traços geométricos, é usada na confecção de selos. Alguns milhares de ossos e cascas de tartaruga descobertos, na sua maioria, no sítio arqueológico de Xiaodun, constituem os mais antigos testemunhos atualmente conhecidos da escrita e da numeração chinesa. Estes jiaguen, ou ossos oculares, datam da época de Yin, séculos 14 a 11 a.C. Os chineses tinham um problema quanto aos números maiores que 10.000, ou 10 elevado à quarta potência. Para isso, construíram um sistema representado por 3 graus: inferior, médio e superior. Dessa forma, um símbolo qualquer que representasse algum número poderia ter um valor x quando utilizado no grau inferior, y no grau médio e z no grau superior. Quanto maior o grau utilizado, maior seria o valor desse número. Com esse sistema, os chineses conseguiam representar sem dificuldade números inferiores a 10 elevado a 15 no grau inferior, 10 elevado a 48 no grau médio e 10 elevado a 64 no grau superior. O sistema chinês é análogo ao nosso sistema de numeração moderno.
pois, além de sua base decimal, o valor dos algarismos é determinado nele pelo lugar que ocupam na leitura dos números. Trata-se, portanto, de uma numeração decimal estritamente posicional. Contudo, diferentemente do nosso sistema, essa numeração combina regularmente barras horizontais e verticais, segundo um princípio ideográfico, para a representação das 9 unidades simples. Primeiramente, os 9 números eram formados apenas com barras verticais justapostas até os 5 e os números 6, 7, 8 e 9 por uma barra horizontal, superposta em seu meio a uma, duas, três ou quatro barras verticais. Mas desta forma, o sistema de numeração chinesa apresentava algumas ambiguidades, como, por exemplo, a representação do número 12, que se assemelhava à representação do número 3 ou mesmo 21. A solução para esse tipo de problema surgiu a partir da ideia de introduzir uma segunda notação para as unidades simples, formando sinais análogos aos anteriores, mas dessa vez com barras horizontais. Depois, para bem distinguir as diferentes ordens de unidades em sua sucessão regular, alternavam os algarismos da primeira série com os da segunda. As unidades de sequência ímpar foram expressos através de algarismos verticais e os de sequência par expressos por meio de algarismos horizontais. Assim, as ambiguidades foram igualmente dissipadas. Para efetuar operações matemáticas, os chineses empregavam pequenos bastonetes de marfim ou de bambu, chamados shao. Para efetuar operações aritméticas, os chineses empregavam pequenos bastonetes de marfim ou de bambu, chamados shao, que dispunham em quadrados sucessivos de um ladrilhado ou de uma mesa pautada em forma de mesa de xadrez. Nessa espécie de ábaco, cada coluna correspondia a uma ordem decimal, partindo da esquerda para a direita. A primeira associada às unidades, a segunda às dezenas, as terceiras às centenas e assim por diante. Ou seja, para representar o número 2645, colocavam-se, assim, 5 palitos na primeira coluna, 4 na segunda, 6 na terceira e 2 na quarta coluna. Para facilitar na representação e evitar os erros de interpretação, teve-se a ideia de orientar os palitos verticalmente nas colunas de fileira ímpar a partir da primeira coluna da direita e, horizontalmente, nas colunas de fileira par. Desde a antiguidade até a época relativamente recente, esse dispositivo permite aos chineses efetuar cálculos aritméticos de todos os tipos: adições, subtrações, multiplicações, divisões, elevação às potências, extração de raízes quadradas ou cúbicas, etc.